Paz do Senhor Jesus a todos, uma tarde abençoada para cada um. De volta aqui com mais um vídeo para estar deixando uma palavra para o meu e para o teu coração nesse dia chamado hoje. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que aqui estamos. Eu queria compartilhar com você aqui em Salmo 77, amém? Que vai nos dizer assim: o estado interno do salmista. Ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. Vai nos dizer assim: clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me, o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus ossos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Aleluia. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Até aqui. Amém, igreja? Então o salmista ele vai nos dizer que ele está num estado interno, tipo uma depressão, né? Então, igreja, aqui o que o salmista vai nos dizer? Aqui no subtítulo vai nos dizer assim: o estado interno do salmista. Ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. O salmista aqui ele vai estar profundamente se entregando para Deus, né? Entregando assim o corpo, a alma dele, o espírito ao Senhor, se derramando, fazendo com que o Senhor venha lembrar das coisas que ele já passou, das coisas da infância, né? De todas as angústias que ele tem passado. E esse salmo assim, é uma reflexão para a nossa vida, né? É um salmo que faz que a gente venha refletir sobre, não só sobre o presente, né? O salmista ele faz questionamentos a Deus de tantos os porquês do que ele está passando, tanto no presente como no passado. Eu vou citar aqui um número para você. Ele vai dizer assim no número 3: lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me, o meu espírito desfalecia. Aqui no 6: de noite chamei a lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. As lembranças. Talvez você, quando vai se deitar, deita assim no travesseiro e você não consegue pegar no sono, e vem muitas lembranças na sua mente da infância, do que você passou, né, de tudo aquilo que você já vivenciou no passado, e hoje você lembra de como você queria que fosse diferente, ou até mesmo de o quanto você já sofreu, né, por querer ajudar a família, por querer ajudar os seus pais, por verem muitas das vezes a situação dos seus irmãos, você sem poder fazer nada, né? Só o seu pai ali, a sua mãe trabalhava. Eu não passei essa fase porque eu não fui nessa época, mas eu tenho irmãos e irmãs que
por ter mais idade que eu, um pouco mais de idade do que eu, eles vivenciaram, viram, né, os irmãos mais pequenos crescerem, né, e eles trabalhando para ajudar os pais, né, os meus pais. E o salmista vai nos lembrar, ele vai lembrar a Deus, né, são tantos os questionamentos, como eu falei, alguns pontos de interrogação, como no 7, ele dizendo para Deus: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Então hoje nós vemos as promessas do Senhor se cumprir, mas quando nós nos deparamos e lembramos, e vem a lembrança, a nossa memória de tudo aquilo que nós já vivemos, como eu falei, e o tempo já se passou e não tem mais como voltar atrás. E hoje nós passamos por situações que muitas das vezes nós ficamos questionando, né? O porquê disso, o porquê daquilo, o porquê eu não consegui, o porquê eu não alcancei. Mas as lembranças, elas vão sempre existir, sejam elas boas ou ruins, né? Nós temos que saber lidar com as lembranças, nós temos que saber lidar com o luto, né? O luto que já se passou, seja um luto de morte, seja um luto de saudade, né? Vai depender muito de um afastamento, de uma perca de uma amizade, de alguém que você se afastou, né? E vai depender muito do seu estado emocional, né? De como você está hoje, né? Porque muitas das vezes nós não conseguimos colocar para fora, né, tudo aquilo que nós já viveu um dia. E não precisa realmente, que não dá para confiar em qualquer um, não precisa você contar para alguém ou você querer desabafar, que eu sei que muitas das vezes até mesmo as pessoas que andam do nosso lado não vai nos entender, e são coisas que você guarda somente para você, dentro de você, e ninguém sabe, mas ninguém sabe, seu esposo não sabe, né, seus filhos não sabem, e você guarda ali dentro de você. Você tá ali, aquela lembrança, aquela recordação. Mas lá no fundo tem uma tristeza, tem um vazio, que todo mundo passa por isso, né? Ou que não conseguiu fazer mais além do que gostaria de fazer, né? Então o salmista aqui, ele tá se expressando e dizendo: será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor esqueceu da sua benignidade para conosco? Igreja, eu costumo falar que tudo assim que a gente passa é um aprendizado. Tudo, seja na área material, na área espiritual, financeira, tudo é um aprendizado, sabe? Alguma coisa, em alguma determinada situação que o Senhor nos colocar, vai ser para nos ensinar, né? A sermos pessoas melhores, a aprendermos a como lidar com a situação. E aqui o salmista vai nos dizer assim no 11: lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, e certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Lembra quando Deus abriu o mar para o povo de Israel passar em terra seca? Lembra da passagem de Neemias, né, que Neemias pediu para o rei para que ele enviasse ele à cidade de Jerusalém, para que ele viesse levantar os muros, erguer as portas, edificar os muros e as janelas de Jerusalém que estavam queimadas e derrubadas. Lembra? E ele enviou Neemias. E ainda por mais que Sanbalat e Tobias se levantou contra ele, ele não parou de construir. E assim somos nós, com as lutas, com as adversidades, com as dificuldades da vida, as aflições, seja enfermidade, doença, tristeza, desânimo, seja lá o que for, nós não podemos parar, nós não podemos desistir. Então você lembra, ou então o salmista está lembrando: lembrar-me-ei das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Então o Senhor fez lá atrás para que hoje nós pudéssemos refletir: será que Deus mudou? Será que Ele é outro Deus? Que Ele fez lá no passado e é outro que não pode fazer no presente? Não, igreja. O mesmo Deus da antiguidade
Ele é o mesmo Deus que opera na minha e na tua vida hoje. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Muitas das vezes eu e você que mudamos, nós mudamos. Nosso jeito, as nossas atitudes, a nossa aparência. Nós mudamos, mas Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, no 12 ainda o salmista diz, mas meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Aí por causa de uma dificuldade, por causa de um aperto, por causa de uma aflição, de uma enfermidade, seja lá o que for, aí a gente já se entrega. A gente já começa a se entregar, não quero mais fazer, aí já começa a enterrar os dons, deixar o chamado de lado. E lembra da promessa que o Senhor fez para o povo dele. E Ele tirou o povo do cativeiro. Lembra de todas as promessas do passado. Lembra que Ele usou os profetas. Lembra que Ele enviou os profetas para guiar o povo para o caminho certo. E Deus, Ele usa pessoas, e Ele está me usando nesta tarde para te dizer que ainda há esperança, que há um tempo para a tua vida, um tempo de vitória. Se você buscou, se você clamou, está cansado, não desanime, não desista, porque Deus, Ele está trabalhando. Ele trabalha para aquele que nele crê. Não desista dos seus sonhos. Não se canse de buscar. Não se esqueça que o Deus que fez pela sua família, pelos seus pais, que cuidou, que zelou, para que hoje você estivesse aqui, aí, ó, com vida, respirando, com saúde, com uma família. Ele não te abandonou e jamais vai te abandonar. Ele é um Deus que zela pelo teu povo. Ainda que você se sinta cativo, oprimido, muitas das vezes não pelo que está vivendo, mas você está preso a um passado que fica te remoendo. Por que aconteceu isso, meu Deus? Mas por que o Senhor permitiu isso? Mas por que o Senhor levou? Por que o Senhor tirou? Por que o Senhor afastou? Então o salmista aqui, você pode ler aqui desde o primeiro até os outros números dos versos. O salmista, ele vai colocar os pontos de interrogação. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Isso é uma pergunta, um ponto de interrogação. Outra, esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ponto de interrogação. Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua lei? Ponto de interrogação. São perguntas. Então o salmista aqui, ele está num estado interno que ele anima, ele tenta animar a alma dele pela consideração das grandes obras e das misericórdias de Deus. Então ele tenta se animar, e assim não somos eu e você? Tem hora que eu estou ali, tem dia que me vem assim um desânimo, e eu falo, meu Deus, não, peraí, tem alguma coisa errada. A gente precisa, não, peraí, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu fico me questionando, eu falei, não, tá tudo bem, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem zelado, o Senhor tem guardado, e por que essa tristeza quer entrar? Eu logo já repreendo, falo que não, você não tem espaço, você não tem poder. Aí já pego a Bíblia e leio, já vou no período de oração, né? Não que eu faço isso só quando acontece, não, mas a gente sente, e principalmente, como eu falei, à noite, né? No período da noite, quando você vai dormir, você deita a cabeça no travesseiro, e ali você já vê sua família dormindo, e vem aquele pensamento, os pensamentos do passado. Não estou falando de coisas ruins, mas coisas que você, como eu falei, você gostaria de ter feito para que pudesse melhorar, né? Se você fala assim, poxa, hoje eu não faria o que eu fiz lá atrás, eu não iria por esse caminho, eu seguiria por outro caminho. Talvez você estava tão firmada que hoje você pensa assim, poxa, eu não devia ter me afastado, poxa, eu não devia ter saído da presença de Deus. Então vem esses pensamentos, né? O porquê que você não teve força para continuar, para
a caminhada, eu quero te dizer que não é tarde, né? Ainda com pouca força, que nem aqui em Apocalipse vai nos dizer assim, palavra bem conhecida, eu sei, Apocalipse 3:8, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, você sabe, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu até me emociono com essa palavra porque essa porta que Deus abriu, seja na tua vida, na tua família, na tua casa, eu sei que muitos já te rejeitaram, muitos já desacreditaram de você, do seu chamado, mas saiba que você tem um Deus que Ele acredita em você. Você tem um Deus que Ele torce por você, para a sua chegada, para a sua volta. E por mais que as pessoas ao redor elas só julguem, apontem, elas falam o que querem, pensam o que querem a seu respeito. E nesta tarde eu declaro que toda palavra lançada ao contrário à tua vida, seja de maldição, eu repreendo nesta tarde, no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, que no nome dele há poder. Toda palavra lançada ao contrário, de maldição, de que você não vai conseguir, de que você não vai alcançar, eu repreendo nesta tarde, no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, que a porta que Deus ele abre, ninguém fecha, e aquele fecha, ninguém abre. Não importa os lugares que você já passou, não importa quais pessoas você conheceu, e muitas desacreditaram de você, como eu falei, do seu chamado, né? E não existe ex-pastor, ex-missionária. Você tem um chamado, você foi ungida, e essa unção que Deus colocou diante de ti, ninguém tira, tá? Ninguém tira, porque foi o Senhor quem te chamou, foi o Senhor quem te ungiu, Ele que colocou o óleo sobre a sua cabeça. Talvez você só sentiu o peso do chamado e não suportou, porque não tinha pessoas do seu lado para te ajudar. Mas Deus é contigo. Ele é contigo. Essa palavra tem endereço certo. E o salmista aqui, para terminar, ele vai dizer: clamei ao Senhor com minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. E para terminar, que Deus, no 13, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus, não há igreja. Não há e nunca haverá. Antes que houvesse dia, eu sou, né? Ele já era. Quem poderá escapar das minhas mãos, né? Operando Deus, quem impedirá? E quem impedirá o agir de Deus na tua vida, né? Então fico com essa palavra. Eu não li, só faltam alguns números para que eu viesse estar terminando. E no 20 aqui, no último número, guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Era isso que eu ia falar, mas eu acabei pulando quando eu falei que o Senhor ele abriu o mar para que o povo viesse passar. E aqui no 20 vai dizer, né? Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Então ali eles foram instrumentos de Deus, né? Instrumentos usados por Deus para que eles viessem abrir o mar, para que o povo viesse passar em terra seca. E assim não é diferente na minha e na tua vida. O Senhor hoje, nessa tarde, Ele abre os caminhos, Ele abre as portas para você passar. Como eu falei, esqueça quem te rejeitou, quem não dá valor para você. Deus, Ele te valoriza. Jesus, Ele te espera de braços abertos para te receber com todo amor e com todo carinho. E essa é a palavra que eu quero deixar para o teu coração neste dia. E eu quero agradecer você que ficou aqui. Quero mandar um beijão, um abraço bem especial para minha irmã, para minhas irmãs, para as três, para a Gisele, para a Aninha e para a Sunsa.
E para as outras irmãs também, que sempre são bem carinhosas comigo e sempre está pedindo: irmã, seus vídeos, tá demorando, irmã, quando é que você vai gravar? Quando é que você vai deixar uma palavra? E essa é a palavra, irmãos. Estou aqui novamente, mais uma vez, né? Às vezes não é o querer da gente, mas sempre o querer do Senhor Jesus, Ele nos dá força para prosseguir. Um beijo forte, um abraço e até a próxima. Que Deus abençoe.